Por que graças? Tem medo do sangue. Por que tem medo do sangue? Isso representa a morte. Sangue representa a morte. O que mais? É usado em rituais? Sangue usado em rituais. O que mais? Pode representar a culpa de alguma outra vida passada também. Representar a culpa de uma outra vida passada. O que mais? Normalmente lembra uma tragédia, lembra coisas ruins. Mais alguma coisa? A sangue é vida também, né? Sangue é vida. Sangue, nesse exemplo que eu tô usando com vocês. Falando de sangue, tô falando de perspectiva. 5 exemplos foram dados aqui que associaram essa situação a algo ruim. E apenas um a algo bom. Morte não necessariamente é ruim, mas geralmente é posto como algo muito negativo, correto? 5 exemplos ruins e um exemplo bom, vida. Por que isso? Perspectiva. Que Geralmente diz a gente isso? não vê o sangue. Perspectiva. Pode falar. Normalmente a gente não vê o sangue. Ele é essencial pra gente, mas ele fica oculto. Quando ele aparece, geralmente é sinônimo de tragédia. Exatamente. Mas o que a moça aqui disse? O que tu disse mesmo, moça? Perspectiva. Perspectiva. Perspectiva é algo essencial na prática da mediunidade. Perspectiva é algo essencial na prática da vida. O que é perspectiva? Como você olha para as coisas. Como se olha para as coisas. O que mais? Como se projeta o futuro. Como se projeta o futuro. Como você entende algo, né? Como você entende algo. Perspectiva naquele que aceita, assume e pratica a fé é essencial. A forma como se vê as coisas é essencial. Uma única coisa, uma coisa, pode ser vista de tantas formas diferentes. Geralmente, vocês sempre ficam entre um ponto e outro. É bom, é ruim, é doce, é amargo. Mas tem tanta coisa entre uma coisa e outra. E a forma como se vê as coisas é determinante para o desenvolvimento, tanto espiritual quanto humano. Algo que parece chocante está sendo visto de uma forma negativa. E a mesma coisa pode simplesmente, com o mesmo olhar, sendo a mesma coisa, ser vista de uma forma completamente diferente e positiva. O que eu quero dizer com isso? Que nem tudo que parece ser, na verdade, é aquilo que a gente vê, consegue enxergar. Tá certo. O que mais? Só que é difícil a partir do momento que a gente foi condicionado praticamente desde que nasceu, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O que aconteceu com essas crianças que morreram lá, que tá no Facebook toda hora. Pra 99,9% da população isso é uma coisa ruim. Alguns poucos encaram de outro jeito, mas a maioria encara de um jeito ruim. Se eu lhe Não é porque a disser gente quer. que a morte dessas crianças estavam pré-determinadas e foi algo bom, você acredita? Pelo lado da espiritualidade, sim. Pelo lado físico, não. Por quê? É importante saber olhar os dois polos, né? Não é que eu não acredite, é que
Não sei, a gente foi condicionado tanto assim que corta o coração da gente, entendeu? Nossa justiça é diferente da justiça divina. O que essa morte significou? Se ela for analisada de uma forma mais profunda. Eu acho que Todo mundo para comoveu pra muita olhar. gente. Pessoas pararam pra Pararam ver. pra As olhar pessoas onde ninguém despertaram, né? olhava. Despertaram o que acontece há muito tempo na Que Síria, acontecia aquilo. que já acontecia há muito, muito tempo. E tem tanto imigrante aqui na Síria, gente, da Síria, aqui no Brasil, Tem muito procurando ajuda, procurando até saber aprender a falar português. Então, e aqui, assim, eu conheço uma casa na Vila Mariana, e, enfim, acho que a gente tem que cuidar pra isso. Do Haiti também. Haiti também. E da favela. Também. E os índios que estão sofrendo o Sim, holocausto? Também. Entende? E os nossos pais, amigos estão sendo assaltados, mortos, negros, Na morrendo. favela é todo dia. Então a morte dessas crianças foi bom ou ruim? Depende da perspectiva. Perspectiva. Sempre é perspectiva. O que eu tô querendo dizer com isso? Se, trazendo para a prática espiritual, trazendo mais, de forma mais próxima, para a prática que cada um de vocês faz aqui, tudo é a forma como se vê. Não é isso, cabra? Sim. Associando, fazendo um paralelo de perspectiva com ataque energético, por exemplo. Vejam só, nós somos na criança que morreu em algum lugar e que chamou a atenção. Algo ruim e algo bom. Passamos pela favela, as crianças, as pessoas humildes, as pessoas necessitadas. Passamos pelos parentes, aqueles que também sofrem. Talvez passemos por vocês, passando por vocês mesmos. E chegamos a um questionamento que eu acabo de fazer. Ataque energético. Como nós podemos colocar ataque energético no contexto da perspectiva? Por um lado é ruim porque a gente sofre, por outro lado é sinal de que o que a gente está fazendo tem alguma importância, algum tamanho, senão ninguém se importaria em mandar isso pra gente. Ou necessário. Pra ajudar Ou todo mundo. necessário. Pra crescer mais também, pra saber usar as ferramentas certas. Tá certo. Que Serve mais? tanto para nos entristecer por um lado, mas fortalecer de outro, né? Desde que a gente saiba como lidar com isso. Tá certo. Que mais? Pra cada um olhar Deixar pra de dentro ser- de si e se vigiar, né? Saber o que tá pensando, o que tá fazendo. Uhum. Que mais? A melhor ocasião para se colocar em prática todo o conhecimento, para transformar em experiência. Tá certo. Tem sangue aí. Que bom que tem. Isso é o que eu chamo de uma mudança radical de perspectiva. Mudança radical de tem sangue aí. É. Mudança radical de perspectiva. O que eu quero dizer com isso? Disseram que eu vim pra essa dimensão Ah. pra ajudar a redimensionar ou a ensinar ou a apoiar o entendimento da espiritualidade. É isso? Sim, senhor. Tem sangue aí. Mudança radical de perspectiva. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos mudar a nossa perspectiva de ver as coisas. Tá certo. E se eu falar sobre ataque energético, o que eu tô querendo dizer? Em vez de sofrer junto, se fortalecer. Tem sangue aí. Tem vida. Tem vida.
tem mudança radical de perspectiva. O que eu quero dizer com isso? Para as pessoas pararem de se vitimizarem, tirarem a bunda da cadeira e entenderem o processo de uma forma diferente. Porque isso é uma coisa que eu sinto. A gente sofre, tá? Sim. O que você falou é verdade. À medida que a casa vai crescendo, você vai atraindo olhares, e esses olhares não são sempre benfazejos, digamos assim. Então a gente tem que estar preparado para tomar porrada e não achar que aquilo é o fim do mundo. Tipo, dá uma chacoalhada e vai em frente, né? Exatamente, esse é um ponto importante. O outro ponto, gente, eu tô querendo passar para vocês, especificamente sobre ataque energético, que tudo tem a ver com perspectiva. O que é atitude, o que é responsabilidade de cada um de vocês como ser, o que é vitimização, o que é de fato um ataque energético. Toda vez que alguém tenta fazer o bem, ele está lidando com o quê? Com o bem e com o mal. No entanto, muitas das coisas que um entende, trazendo de volta para a questão do ataque energético. Muitas vezes o que um entende como ataque energético pode ser simplesmente o quê? Fragilidades nossas. Fragilidade. Medos. Acho que Descuido. Forma um meio, uma ferramenta para uma cura. Uma ferramenta para uma cura. eu pensei bastante também sobre isso e eu lembrei de uma frase que é bem famosa, que é: diga-me com quem andas, que te direi quem és. Se cada um anda consigo mesmo, como que isso se encaixa? Reflexo. O que mais? Ninguém anda com outra pessoa se não andar com si mesmo antes. Mas o que você atrai energeticamente? Quem és, diga-me com quem andas, não é meu amigo, meu colega. Quem anda fisicamente comigo. Isso é verdade. É a energia que anda comigo. Cada existência, aqui nessa sala, aqui nesse plano, nesse universo, antes de qualquer coisa, reflete. Se reflete, é reflexo. Faz sentido? Voltando para a questão do ataque energético. Ataque energético é tudo isso que vocês colocaram com muita propriedade, com muita razão. Mas é importante entender que aqui tem sangue. Acho que vocês estavam esperando que eu ia falar coisas rebuscadas, magníficas, mas tudo é muito simples. Muitas vezes, o que é denominado ataque energético é simplesmente um desejo, uma vontade, ou simplesmente uma forma natural de proteção para algo feito por um para outro, que não tem absolutamente nada a ver com ataque energético. O que eu tô querendo dizer com isso? Entendi, não. Alguém entendeu? Pode explicar. Pedido de ajuda, de auxílio? Como que é? Sei lá, de alguma busca, alguma coisa, sei lá, por exemplo, uma aqui- sinalização de algo que... Necessidade de alguém por ajuda, se alguém não consegue ver. Que em relação até ao que acontece na casa, que muitos médiuns de transporte acabam sendo afetados às vezes por esse tipo de energia, talvez influencie sobre quem não tem nada a ver com esse processo,
mas também é uma forma de aquele espírito ter ajuda, ter auxílio. Então talvez seja um meio de a gente também ajudar a transcender esse espírito que precisa de ajuda e que está dificultando alguém. Eu acho que pode ser o que o senhor falou da perspectiva. Da perspectiva. Pra gente ver que os ataques energéticos às vezes são necessários e às vezes não são só tão uma coisa negativa. Eu fiquei, enquanto o senhor falava, eu pensei, às vezes o ataque foi foi direcionado a uma pessoa ou um grupo e teve muita gente tomando as dores e se deixando influenciar e entrando nessa energia. Perfeito. O que mais? Tem que ver isso como uma coisa possível de acontecer qualquer vez, tipo, ser uma perspectiva de normalidade, porque a gente atua com a espiritualidade e a gente tá aberto para receber esse tipo de energia. Tá certo. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu valorizo, né, quando eu recebo um ataque energético, o quanto eu fortaleço o outro lado, o quanto eu tenho a ressonância com aquela energia que está chegando, é o que fortalece. Eu posso olhar com uma perspectiva positiva e falar aquilo veio até mim como um alerta ou como um aprendizado, ou posso olhar e dizer, nossa, sempre acontece a mesma coisa que vem para me prejudicar e me colocar como vítima, ou ainda compreender que eu tô trazendo algo que não é meu para mim. Eu posso auxiliar, porque, por exemplo, eu faço parte de uma corrente e todos nós temos responsabilidade pelo todo, mas eu também posso me colocar, assim, tô abraçando um mundo que não é meu e trazer um ataque energético também para mim. Gostei dessa moça. Que vocês entenderam, cara. Vamos, manifesta. Responsabilidade de cada um mesmo. Responsabilidade de cada um. Consequência daquilo que você assumiu. Consequência daquilo que você assumiu. Tu falou em reflexo, não é isso mesmo, moço? Então, quando cada um daqui, que tá aqui, se sentir atacado energeticamente, e aí eu volto na história. Tem sangue aí. Eu tô tentando ser o mais simples possível. Mas nem sempre o simples é simples. Muitas vezes o simples é o mais complexo. É a forma como você ecoa, como você repercute aquilo que você está sentindo. Aquele que é médium, aquele que tem um compromisso com a fé, aquele que pratica o bem, resumindo dessa forma, ao outro, aquele que assume uma posição que muitas vezes é discriminado. Quem aqui se sente discriminado? Quem aqui chega no trabalho e grita, eu sou um bandista? Quem? Eu? Tu trabalha no terreiro? Não, mas eu vou de macumbeiro lá. Então tá pronto. Mas se não tivesse também. A grande maioria tem que se esconder. Ainda assim, ninguém se esconde de si mesmo, não é isso? Sim. É o que dizem. Tem muita gente que se esconde de si mesmo. E qual a relação disso com o ataque energético? Muitas vezes você se sente extremamente debilitado. E aí o que você faz? Você não pode sucumbir a isso. Não pode. Geralmente se atribui a alguma outra energia, não é isso? Você tira a responsabilidade sobre sua vida e acredita esse momento de dificuldade é um ataque energético. Exato. Ou uma energia externa a você, quando na verdade é você mesmo que está provocando aquilo. Né? Tô começando a ser entendido. Não, mas isso, a responsabilidade sobre isso pra mim é muito claro. Não é que não exista o ataque, a questão é de o ataque perspectiva. Existe. Toda vez que se faz o bem, se lida com o quê? Com mal. E é bobagem acreditar que não existe uma reação ou uma tentativa, que não existe uma repercussão
daquilo que se acha. Se a criança lá longe, a criança síria morreu para nos alertar, isso tem um sentido, um significado e uma repercussão, nos alertar. A gente precisa praticar mais isso, porque quando a gente ouve uma entidade ou algo assim, ou lembra um local, a gente entende na hora, mas aí no dia a dia... Exatamente. Que aqui as entidades falam aqui é chão santo. E na rua. E na casa do amigo, no trabalho. O chão santo, minha gente, tá dentro de cada um de vocês. Ataque energético sim existe. O tempo todo. Nossa, eu gostei disso. O tempo todo. Mas a perspectiva é que vai determinar como cada um de vocês lida com as próprias mazelas. Não do outro, mas de cada um de vocês mesmo. Com os próprios problemas. Isso, de forma alguma, está sendo colocado como uma forma de crítica. Isso está sendo colocado como uma forma de aprendizagem, como uma forma de entendimento e de aceitação da função que cada um aqui assumiu, não com o outro em primeiro lugar, mas consigo mesmo. A forma como você olhar a sua fortaleza e a sua fraqueza vai influenciar no seu próprio desenvolvimento mediúnico. Tá com sono, cara? Então a gente tem que enfrentar esses processos de cabeça erguida. De cabeça aceitar erguida. que isso é um fato. Mas antes de tudo entender que cada um aqui é não só uma fagulha, mas uma chama. Poderosa. E poderosa tanto para o bem quanto para o mal. É assim que vocês gostam de dividir as coisas. Sim. O equilíbrio. Exatamente. Eu quero que cada um de vocês, na verdade todos, fechem os olhos agora. Vamos praticar um pouco da sensibilidade da mediunidade. Eu quero que cada um de vocês tente descobrir o que eu tenho aqui no meu bolso. Firme um pensamento. Se conectem consigo mesmo. E tentem acessar o que eu tenho aqui no meu bolso. Mais um pouco. Tá certo. Fizeram isso? Sim. Agora vocês vão falar baixinho no ouvido de quem tá do lado, pra não dar confusão do lado esquerdo. Do lado esquerdo? É. O que vocês viram no meu bolso? Eu não posso escutar. Eu não sei o que eu disse. Well. Well. Fala pra mim. Pronto?
Quem quer falar o que o outro disse? Ele falou isqueiro. Isqueiro. Vai anotando aí, cabra. Isqueiro. Eu acho que você tem tudo e tudo é uma questão de perspectiva. Calma. Que mais? Eu vi um relógio de ouro. Relógio de ouro. Aqueles de bolso. Eu vi uma intenção, não algo material. Intenção. Tá anotando aí, cabra. Ops. Que mais? Vi uma chave. Chave. Uma moeda. Moeda. Uma concha. Concha. Quem foi que disse isso? Que mais? Eu vi isqueiro também. Eu vi isqueiro. Vocês estão falando que vocês viram ou que o outro viu? Eu tô Ele é falando de isqueiro ou um cigarro, ou nada. Ou tudo. O que tu viu? Depende da perspectiva. Nada. Um cigarro, um isqueiro ou... Nada. Realmente. Um livro. Um livro. Um livro cabe no meu bolso. Um livro. De bolso. Livro espiritual. Pocketbook. Que mais? Um livro astral, né? Um livro astral. Que mais? Eu vi uma pedra daquelas de rio. Pedra de rio. O que tá meditando você tem? Que mais? Luz. Luz. Um objeto retangular. É retangular. Pode falar um pouco mais? Não. Não. Na verdade, não. Alguma coisa mais... muito mais diferente disso? Diferente? É. Ela falou uma coisa diferente, meu irmão. O que ela falou? Uma seringa. Respeita. Tem sangue? Diferente. Você entendeu tudo. Tá certo. Tudo aqui. Eu tô mal. Perspectiva. O que é que foi dito aqui? Que eu me lembre. Relógio de ouro, isqueiro, intenção, concha, livro, pedra, moeda, chave, seringa. Com sangue. Mas com ou sem sangue? Então, depende da visão de cada um. Vamos respeitar tudo. Haja bolso pra tudo isso. Mas já é um bolso, não, já é um saco, uma mala, né? Primeiro de tudo, eu não tenho nenhum bolso. Tá vendo? Parece que eu não vi também vi nada. nada. Eu falando pra eles que eu não vi nada, não tô vendo nada. Eu não tenho bolso algum aqui. É a perspectiva de cada um. Perspectiva de cada um. Assumir o bolso como verdade. Assumir o bolso como verdade. Mas quem é louco de questionar o seu Exu aí dessa atitude? Eu. Não existe nenhum bolso aqui. E ao mesmo tempo, tinha tanta coisa Nesse bolso. nesse bolso que vocês simplesmente acreditaram que existia. O que eu quero dizer com isso? Tem sangue aí. E muitas vezes os ataques que a gente acha que talvez tenha, nem existam. Que a gente cria. Tá chegando, desenvolve. tá chegando no ponto que eu quero. Fantasias, ilusões. Fantasias. Às vezes a maçã é só uma maçã, né? Uma maçã é só uma maçã. Veja só. Tô gostando de você, moça. Ou a pessoa vai criar a perspectiva dentro daquela realidade que passaram pra ela. Que passaram pra ela. Varia do estado da pessoa também, né? Varia do estado da pessoa também. E que isso tem a ver com ataque energético. Não, quem quer dizer alguma coisa? A gente abre a porta para ataque energético. A partir do momento que a gente acredita em alguma coisa que não é real. Ou seja, a gente tem que se questionar, será que aquilo é verdade? O que eu estou contribuindo para mudar aquela verdade? Ou eu criei aquele ataque. Ou eu que criei aquilo dentro da minha cabeça e aquilo foi trazido para minha vontade?
Também é a indução, né? Nós fomos induzidos a acreditar que tinha um bolso. Exatamente. Nós fomos direcionados a acreditar que tinha um bolso e colocamos coisas dentro ainda do bolso. E tem um moço que só tá observando ali, aquele cabra lá no fundo. Júnior. O que é que tu acha? Muitas vezes a gente, por uma fraqueza a gente consegue ver coisas que nem existem. É uma luta contra nós mesmos. Simplesmente é só olhar o que realmente está na nossa frente. Às vezes a gente quer ver atrás da parede, só que ali só tem uma parede, não tem nada atrás. Mas a gente quer ver coisas e ilusões e isso acaba matando a gente não presta atenção no agora. Quer olhar o futuro e sempre perceber que o futuro é só o agora. Não existe futuro amanhã. A perspectiva é um reflexo do que está dentro da gente. Interessante. Alguém tem algum comentário sobre o que foi dito aqui? Se a gente observa, tanto o que é externo, mas principalmente o que é interno, a gente é capaz de saber o que é a verdade e o que é a realidade. E a grande confusão que a gente vive e a gente está sempre reagindo às emoções é exatamente porque a gente se mistura com tudo. E a gente não consegue separar uma coisa da outra. E aí a gente soma com as nossas crenças e a gente vai criando uma grande ilusão, um monstro que não existe. O sangue que era sangue, olhando para o Exu e lembrando da crença que Exu está ligado à matança e outras coisas negativas, a gente já criou algo que não existia. Era simplesmente sangue. Perspectiva. Ou seja, vibrar também, né? Exatamente. E qual o conselho que o senhor nos dá para manter o equilíbrio sobre... Às vezes o ataque é interno, né? A gente se exercício ataca. que se deve fazer para... Eu não dou nenhum. Na verdade, vocês mesmos estão se dando. E qual o conselho que vocês estão se dando? Autoconhecimento. Observar. Observação. Não observar. Não dá muita atenção a ataques energéticos. Projetar novas perspectivas. Projetar novas perspectivas. Olhar para as coisas de um jeito diferente, né? Olhar para as coisas de um jeito diferente. O que mais? Às vezes, se diz, tem um ataque energético. Fulano está fazendo um ataque. Beltrano está fazendo um ataque. E essa propagação da mensagem vai dando energia para uma forma de pensamento que está sendo criada a partir do nada. Faz sentido. Como também faz sentido se fulano cometeu um ataque energético. O que tu disse faz muito sentido. Muitas vezes se apoia num possível ataque energético, ou até mesmo num ataque energético. E a partir daí se cria um pensamento, um sentimento coletivo. Se a força de um, veja bem, a força de um reverbera, vira uma coisa real. A força de um grupo reverbera ainda mais. Exatamente. É como uma onda que vai se propagando. Exatamente. Então, É o alimento, né? É o alimento. Então, se sair de uma coisa... A gente é um grupo, por exemplo. Se sair de uma pessoa e reverbera, a pessoa tem que saber lidar com os problemas dela para poder reverberar. O que é a pessoa? Tem razão. Se uma pessoa reverberar a perspectiva dela de um jeito diferente do que do sistema impõe, vai reverberar no todo e vai dar um efeito contrário. E aquilo que a gente tem medo, ou a nossa perspectiva aponta para o lado negativo, vai deixar de existir. E não vai diminuir ou deixar de existir essas coisas por causa do lado de um grupo. Exatamente. Esse é um ponto.
E se realmente existe um ataque energético? Tem que agir em grupo também. Ou neutralizar. Olhando na perspectiva de que temos força para combater, de maneira que essa energia que vem é neutralizada e não nos cause mal. Porque eu acredito que muitas das coisas que até façam, talvez, contra a casa ou contra um indivíduo, é neutralizado, pode servir como um alerta, mas não necessariamente vem para prejudicar, né? Nesse contexto que a gente está falando. Muito bem. Quantos indivíduos tem aqui? Desculpa, o senhor está chamando a gente, cada um aqui, então, duelo da corrente, né? Pra gente não procurar não se quebrar cada um assim, mas sim formar... Quantos indivíduos tem aqui? 45? 40? 35. 35, 40, 45, quantos mais? Mais os tantos que não estão aqui. Tem uns 50. Se com todo mundo, se vier todo mundo, tem uns 50. 50. Os médiums. Eu não sei se é pelo fato de não saber contar. Mas sabe quantos indivíduos eu vejo aqui? Muitos. É um todo. Entendi. Sim, entendi. É o todo, no caso? É um banda. É o grupo, né? Um indivíduo. Banda. Banda. É o que eu quero que você conheça, moça. Tem sangue aí. Tem sangue. Tem sangue. É egrégora, né? Somos uma egrégora, a gente tem que criar um pensamento bom pra parecer forte. Pelo fato de ser uma coisa só, uma energia, uma corrente, a gente tem que manter uma vibração de uma coisa só. Porque se alguém quebrar a corrente estando aqui ou fora, porque fora daqui também existe uma corrente, a gente vai estar influenciando todo o resto do grupo. Não, e como ser um... Ele tomou uísque? É uísque. Perdão. E como ser um com tantos? Como Se ser um adaptando e deixando o universo todo. se cuidando mesma primeiro. vibração. Cuidando uns dos outros. Se curando para poder atuar com um todo. Se reconhecendo Sendo um no outro. todo. Como? Se reconhecendo um no outro. Eu sou uma parte de cada um e cada um é uma parte minha. Quando eu Somos um só. sofro, todo mundo sofre. Meu sangue sofre. O que é o meu sangue? É o sangue de cada um de vocês. Quando eu choro, todo o meu ser chora. E o que é o meu ser? A sua essência. A minha essência, o que é a minha essência? Tá tímida, moça? Uma parte Pode. de um todo. Agora tá certo. Alguém falou aí de egrégora? Então, quando a gente receber um tipo de ataque energético desse na casa, a gente tem que saber que tem que fortalecer o grupo. Primeiro de tudo, quando vocês receberem um ataque energético, a primeira coisa que vocês têm que saber é que é um corpo só. Ou seja, todo mundo está sendo atacado. Todo mundo está sendo atacado. Se todo mundo tiver uma manutenção própria da perspectiva, isso vai deixar de acontecer, então. E como se junta tanta gente diferente de tanto lugar em uma coisa só? Por quê? pela fé. Pela fé. Pela Acho que afinidade. todos estamos aqui também por ressonância, né? Por ressonância. Então a gente tem essa capacidade de Por crença. nos ajudar. E por compromisso. Fez sentido ou não? Sim. Hoje, quando a moça veio dar o depoimento dela a respeito do esposo, que está melhor, graças a Deus, no meu caso, não teve como não sentir como se fosse ela ou ele. Porque no dia a dia que a gente via ele vindo buscar a cura dele e entendia a fé que ele tinha, era como se fizesse parte
da gente, estivesse trabalhando com a gente, ainda que não. Se aquele homem morresse, se aquele homem não se curasse, eu tenho certeza que cada um que aqui está sentado e aqueles que estão ausentes iam sentir. Também sentiria. E vocês sabem por quê? Porque a gente abraçou. Porque a gente o quê? Abraçou. O que significa isso? Ele faz parte de um todo. Que a gente passou a adquirir aquilo. Passou a fazer parte da gente. Passou A casa comprou a briga e passou a fazer parte E nossa. quantas pessoas atenderam esse senhor? Vários. Mas todos aqui atenderam ele? Não. Mas eu tenho certeza, assim como o certo é certo, que se ele tivesse morrido, tu ia ter sentido. Com certeza. Tu ia ter sentido. O que eu tô querendo dizer com isso? Que quando uma pessoa ou mais sofrem com um problema que tá sendo energético, todo mundo acaba sentindo e vira uma coisa só. O problema dele passa a ser nosso também. Que aqui tem sangue. Aqui tem sangue. Um único sangue. Que aqui tem uma egrégora. Uma egrégora. Que aqui, cada um, por menos que pareça fazer, é tão importante, que se faltar, faz falta. Foi profundo isso, não foi, compadre? Porra! Que faculdade de filosofia que o senhor fez, compadre? Eu gosto da questão do sangue porque a gente tem que superar as nossas diferenças materiais que estão superficialmente, né? Fazer uma analogia ao nosso corpo, ao nosso rosto, às nossas feições. São as diferenças, só que dentro é o sangue é igual. Por isso que eu gosto da questão do sangue. Aqui tem sangue. Exatamente. Do ataque energético para a mediunidade, que traz também uma questão que chama-se egrégora, que nada mais é do que uma unicidade. Qual que é a função do Exu Rei mesmo, companheiro, que tu disse aquela hora? Resgatar a fé. Resgatar a fé. Mas não só resgatar a fé. Função do Exu Rei das 7 encruzilhadas. É uma função humilde. Não há uma função de palavras difíceis ou de conceitos que não possam ser compreendidos. É uma função muito básica, minha gente. É de trazer, de provocar a reflexão. A reflexão sobre o que cada um que acredita, o que cada um que duvida tem em relação a uma coisa muito simples e ao mesmo tempo complexa. Transformar. Vocês vivem num momento da humanidade, um momento de sincronização de tempo. Vocês sabem o que é isso? Não é o relógio que um usa. Não é. Vocês vivem num momento da existência da raça humana, que é um momento que coloca o tempo em equivalência. O que é isso? As pessoas no mundo todo estão preocupadas com as mesmas coisas ao mesmo tempo. Então, um acontecimento... E isso reverbera e vira uma coisa só. Isso é verdade. Então o fato das pessoas se preocuparem muito com uma coisa só, no caso, cria uma onda que pega todo mundo
Pode ser. Mas eu não sei se eu for olhar pro chão comigo e isso pega também. Presente, passado e futuro. Não existe. A gente já falou várias vezes. Vocês vivem um momento da humanidade que coloca em xeque, que desconstrói tudo que foi construído em relação a presente, passado e futuro. E o que tem a ver sangue, o que tem a ver perspectiva, o que tem a ver egrégora, o que tem a ver tudo isso com isso. Acho que se fosse fazer uma comparação que tá passando por mim assim, se fosse uma carta de tarô, eu acho que o mundo está passando pela torre. É um momento de desconstrução e tudo está ruindo, mas que ao mesmo tempo tem um significado muito ímpar, porque ele pode significar uma ascensão de novo, um começar de outra forma. Daí é que vem esse sangue, da oportunidade de começar tudo, todos se agregando para que haja essa transformação. Se tudo que vocês acreditam em relação a tempo, presente, passado e futuro, começa a desconstruir-se, significa que primeiro que vocês vivem um momento muito especial da humanidade, da existência. Sim. Não é um momento fácil, mas um momento de convocação, de chamado. Para que cada um de vocês leve adiante não só o conceito, mas a prática de algo realmente novo, mas não novo pela novidade, mas novo pela capacidade de renovação, de reconstrução e principalmente de transformação. Tudo que vocês leram, vocês que eu digo, humanidade, ouviram, acreditaram, está sendo desconstruído e transformado. Silêncio na sala. Eu acho que esse tema é sempre importante. A gente sempre tá. Toda entidade que vem fala isso. Assim, abordando com palavras diferentes, ou talvez tendo uma abordagem diferente, mas eu acho que isso tem a ver com o papel da tríade. Quando a gente fala que a gente veio para inovar, é muito nesse sentido, assim, de ter uma perspectiva diferente, única, talvez. Inovar é pouco, amigo. Inovar é pouco? Transformar é tudo. E o que isso tudo tem a ver com ataque energético? Você começa a transformar, você começa a mexer com o que está estabelecido. E a tendência de tudo aquilo que recebe uma ação é te dar uma reação. Não se prenda no pequeno. Não se prenda. Não estou dizendo isso em cima do teu comentário, mas em complemento ao comentário. Não se prenda no pequeno. Se entregue à grandeza do que parece ser pequenos atos. E o que eu quero dizer com isso? Isso eu já não tô entendendo, companheiro. Entende? Que cada pequeno ato que a gente faz, mesmo que a gente ache pequeno, mas é importante, tem extrema importância, sim. Unicidade, egrégora. Como num formigueiro, né? Sangue. Eu acho que me veio aqui que um abraço é uma coisa gigantesca. Um abraço sincero, um acolhimento. Claro. As coisas simples, eu acho que eu entendi o que você está querendo passar. É esse abraço, esse acolhimento, tá? Que eu tive aqui dentro, assim, eu só entendo o que eu tive aqui dentro. Foi humilhado não, meu filho? Foi uma coisa grandiosa. Humilhado também, né? Essa não podia deixar passar.
Também as peias necessárias. Transformação é justamente lidar com o que é novo, que é a tal da inovação. Muitas vezes sem saber de fato o que se está fazendo. Companheiros, o que eu quero. Pareceu o presidente agora, né? Não foi? Mesmo tom. Olha, eu vou dizer. Melhor não dizer nada sobre isso. Mas na verdade, o que eu quero dizer é sincronicidade, presente, passado e futuro. Unicidade egrégora. Entendimento daquilo que é pequeno, entendimento daquilo que é ameaça, é essencial para um trabalho que vocês estão fazendo aqui e que outras pessoas estão fazendo em outros lugares. Nesse momento de readequação da energia desse planeta. É bom entender o que acontece nos outros planetas, é importante. Mas não tem valia nenhuma se não se pratica o que de fato é necessário para a evolução desse planeta. Pode ser, companheiro. Então, as coisas que acabam acontecendo aqui na casa é tipo um espelho do que está acontecendo em tudo. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí que volta a questão da perspectiva. De saber que é algo necessário. É algo necessário e que muitas vezes é algo muito pequeno perto da grandeza do que do que cada um se propôs conscientemente ou inconscientemente a fazer. Pode falar, moço. Às vezes eu acho que diante dessas coisas a melhor atitude a tomar é a desatenção. Muitas vezes eu acho que se dá uma atenção excessiva a um ataque energético. Então, eu acho que nada pode ser melhor do que não prestar atenção. Assim, não dá energia para aquela energia. Assim, a partir do momento em que você dá atenção para aquilo, você está dando energia para aquilo. Fortalecer. Eu, por exemplo, assim, sinceramente, eu nunca sinto ataque energético. Talvez até aconteça, mas eu sei lá, eu acho que é outra coisa, eu acho que eu não sinto. Quem sente ataque energético aqui? Eu não sinto ataque, eu sinto drenagem. Drenagem que Eu pode sinto ser um desequilíbrio. ataque. Desequilíbrio. Nossa, o que mais? Muita vibração, esse ataque. Unicidade. Se ele sente, tu sente. Eu acho que talvez... Como que a gente pode fazer essa manutenção? De deixar de ser algo... A primeira coisa que pode ser feita, já que tudo nessa vibração ou nessa dimensão, vamos colocar dessa forma, a primeira coisa a ser feita é disciplina. Mental, né? Mental. Espiritual. Aceitação. Aceitação de quê? De que ninguém pode ser maior do que uma causa. Isso é interessante. Bem colocado. Entende? Ninguém pode ser maior do que uma causa. Uma causa que tem como objetivo. Qual objetivo que se tem nessa causa? Boa pergunta. Amor e a caridade. Amor e a caridade. Se amor e caridade é um conceito tão amplo, subjetivo, ou sei lá o quê, basta que se converse e que se coloque os objetivos. Quais são os objetivos do amor e da caridade dessa casa?
Se existe uma egrégora, uma unicidade, se o sangue de um é a extensão do sangue do outro, vocês encontrarão esses objetivos. Então a gente, numa palavra mais genérica, quando o grupo perceber algo assim, a gente age com aceitação e normalidade. Aceitação, normalidade. Deixar de ser algo tipo, nossa. E certeza de que o gesto de um, de que o comportamento de um reverbera no comportamento, então a gente tem no gesto do outro. Tem que ser forte. Tem que... Mais do a que gente forte, tem que se... coeso. Coeso, Tem que existir coesão. A fortaleza só existe na coesão, companheiro. É importante olhar a perspectiva do que a tríade tem, né? O que a espiritualidade planeja para a tríade, para nós que estamos aqui e para outros que vão chegar. Muito inteligente a sua colocação. Porque assim, eu vejo a tríade de uma forma tão mais ampla, porque o amor e caridade toda a Umbanda prega. Mas a tríade, nós vamos chegar a um patamar de receber pessoas de todos os gêneros, de todos os polos, com energias tão diferentes, e se de repente a gente sofre um ataque e dá tanta vazão a isso, e não olha esse objetivo que a espiritualidade tem para nós, e nós estamos aqui por ele no momento, talvez a gente até se afaste por não observar o objetivo geral. Gostei disso, cara. Exatamente. A mensagem é... A mensagem é justamente essa. Vocês escolheram, não vou dizer que foram escolhidos, fazer parte de uma missão que não é pequena. Não é pequena. E não falo aqui necessariamente no número de pessoas, no número de médiuns, no número de pessoas que serão atendidas e transformadas. Isso é de menos. Falo aqui numa missão, e volto para a palavra, de transformação. Se cada um aqui se apegar às questões pequenas, estará se distanciando do objetivo maior. De um objetivo muito maior. Então a gente tem que abraçar essas situações. Desistir é fácil. Isso é fácil. É uma opção. E cada um tem o seu livre-arbítrio. Ninguém é escravo de nada. Não pode ser. De nada. A não ser do compromisso consigo mesmo. Escravo no sentido não de opressão, jamais de opressão, mas sim de aceitação e responsabilidade consigo mesmo. Se é negligenciada essa responsabilidade, se é negada esse direito, porque dever não é direito, de fazer parte do mesmo sangue, da mesma egrégora, cada um responde por suas próprias atitudes, cada um responde pelo resultado das decisões do livre-arbítrio. Isso não é escravidão. Ninguém aqui é preso à missão que essa casa tem. Mas a missão só será realizada se cada um cumprir. Cada um é escravo do seu próprio compromisso. Enquanto aqui estamos, o nosso compromisso é com a espiritualidade ou com pessoas, né? Observar isso. O compromisso com a transformação. A transformação é uma proposta da espiritualidade.
a um corpo único que tem por missão ser canal para essa transformação. E não é só essa casa que é preparada, que foi preparada. Entende? Em algum momento, essa casa se une a outra casa, e outra casa, e outra casa. Porque é o compromisso. O pacto é o mesmo. Ficou difícil? Não. Ficou fácil, mais claro. Em relação... Quanto tempo tem aí, companheiro? 1 hora. Mas você vai dar uns 15 minutinhos de pergunta livre, né? Pode ser? Pode. Qual que é a função dessa casa e das casas que por essa terra se espalharam em relação ou com relação à espiritualidade? Religação Como que é, companheiro? com a energia maior. Ligação, conexão com a energia maior. Talvez criar um novo paradigma mesmo. Criar um novo paradigma. Para a humanidade. Para a humanidade. Para o próprio entendimento do que é espiritualidade. Vou dar um exemplo. Opa, agora perspectiva. Nova perspectiva. Vocês têm testemunhado aqui nessa casa. Vou colocar com uma palavra que talvez, com certeza vocês vão entender. Uma quebra de paradigma em relação ao que é uma incorporação, por exemplo. Sim. A Umbanda tradicional, ela tem uma importância que jamais vai deixar de ter. A Umbanda tradicional, ela foi extremamente importante para se encaixar e para questionar e desafiar um contexto socioeconômico e cultural de um tempo específico. Mas aqui nós já falei para vocês sobre uma questão de paralelismo de tempo. Sim. Presente vira passado, futuro vira presente. Presente vira futuro. A função dessa casa e da mediunidade de cada um de vocês é remodelar, reinventar, reapresentar uma forma, um formato de mediunidade que reflete toda a criação do universo e o desenvolvimento dele dentro de um novo contexto. Esse contexto está formado? Não. Legal. Esse contexto vai ser formado? Sim. Cada um de vocês, médiuns, comprometidos aqui nessa casa, ou com a espiritualidade numa casa que seja. Tá engraçado, companheiro? Tá cansado ele? Tá cansado? Não. Numa casa que seja compatível com essa mesma missão de vocês. Mostrar ao mundo que existe equivalência entre todas as fés. Tem mais um charuto aí, companheiro? Opa, até 2. Pera lá, vamos pegar. Uma equivalência entre todas as fés. Como uma nova perspectiva
sobre a prática da própria Umbanda. Quantos de vocês já incorporaram aqui e não sabiam se era um guia ou se era outro? Alguém? 1, 2, 3, 4, 5. Alguém levantou a mão aí no fundo? 6, 7. O que isso significa? Vocês têm alguma explicação? Quem levantou a mão pode falar. Pode ser o mesmo espírito com outra roupa. Mesmo espírito com outra roupa. O mesmo espírito de outra perspectiva. Quem tá sempre lá? O mesmo espírito com uma perspectiva diferente. O que mais? Pode falar, mesmo? Acho que a palavra certa é mesmo a perspectiva, né? Porque a gente pode estar esperando alguma coisa e vir outra e ficar nessa confusão de... Acho que é a vontade também, né? A intenção. Na Umbanda tradicional, como que é isso? Caboclo é caboclo. Exu é Exu. O que mais? Preto velho, preto velho. Preto velho, preto velho. Pode ir, moço. Quer sair? Fica à vontade. Tá gravado, depois você escuta. Já vou. Caboclo é caboclo, preto velho, Exu é Exu. O que tá acontecendo aqui nessa casa? Cruzamento. Cruzamento. Alguém tem outra definição? Combinações. Somatória. Somatórias. Tem uma questão que não foi colocada também, que o Ventania fala, que é o animismo e um acesso de uma vida passada, pode ser a pessoa mesmo. O que mais? Poderia ser outras entidades também. Companheiro, o que acontece é que vocês vão começar a perceber cada dia mais. É uma reformatação da espiritualidade. Que atua na Umbanda. Que atua na Umbanda. Imagina um cano. Como é que eu expliquei pra tu outro dia? Dos entrecruzamentos? Ah. Não lembro, companheiro. Sobre como as energias vão se misturando? Exatamente. Combinando? É porque o que você vai ver é que à medida que você vai elevando o teor energético da casa e da egrégora, e aí vocês estão inseridos nisso, é mais fácil você ir agregando outras energias, outras consciências no mesmo tipo de trabalho. Então, quando você for, tudo bem, você vai trabalhar com uma linha de caboclo, mas nada impede que esse caboclo também tenha uma pombagira acoplada, que tenha um ET acoplado, que tenha o espírito do padre, que tenha um elemental que representa o elemento fogo. E aí essas energias se combinam para dar atendimento específico para aquela pessoa. Então você sai do simplismo, do primarismo, daquela linha que é aquela, então o caboclo é o caboclo. Né? Isso é um fator. Seu Pena Branca tocou em outro fator também, que é a história da desterritorialização, aquela história. Este é o meu caboclo. Exatamente. Este é o meu caboclo Pena Branca. Eu não tenho caboclo nenhum. Ele me escolheu. Nenhuma entidade de ninguém. Exatamente. Então o que acontece? Você vai poder trabalhar com Pena Branca. Você vai poder trabalhar com seu chorro? Pode, companheiro? Então é mais ou menos isso, quer dizer... Eu já lhe dei prova disso. Exatamente. É a recombinação das energias e você dizendo assim, todas as entidades trabalham com todos, então todos têm que estar preparados no mesmo patamar energético, e aí essa permeabilidade, vamos dizer assim, vai ficando cada vez mais intensa à medida que todo mundo for se equalizando na energia, não é isso? Exatamente.
Você vai deixar de ser... E a gente tem esse vício, né? Porque todo médium novo quer saber o quê? Quem são as minhas entidades? Quando você parte do paradigma que as entidades não são suas, você já começa a ver a mediunidade de uma forma diferente. As entidades não são de vocês. Passar a ser instrumento também, esse entendimento dá pra gente a noção de que nós seremos instrumento de quem for necessário utilizar. Exatamente. E o compromisso mediúnico, o compromisso do médium é com a canalização da energia necessária para aquela determinada situação. Por isso que eles estão pedindo a história do curso de Reiki também. Porque, na verdade, o Reiki é uma forma de você saber canalizar a energia. E só que na tríade eu aprendi a respeito de roupagem. Em nenhuma outra casa... Bom, tudo bem que uma história é de Kimbanda, né? Mas em nenhum outro momento eu aprendi que uma determinada entidade ela usa uma outra roupagem de um outro guia. Dentro do contexto que eu aprendi, era como ele falou... Cada uma coisa. Entidade, um indivíduo e não tinha essa... E a tríade, pra mim, é essa mudança total. Exatamente. Se prepara pra tomar uma paulada, tá? Então... E não é ataque energético, não. Então vou chegar no último ponto que eu quero chegar. Mediunidade. O que é mediunidade para cada um de vocês? Cada um vai responder de uma forma diferente, que pode ser parecida. Quando vocês se sentirem em dúvida, quando uma determinada situação causar uma dúvida que venha a resultar num desespero, a primeira coisa que cada um de vocês tem que fazer é dizer a si mesmo e reverberar pro astral que cada um de vocês é um canal escolhido e que escolheu. Ninguém veio aqui obrigado. Ninguém vai em qualquer outra casa ou na sua própria casa canaliza uma energia, uma santidade. Obrigado. Tá certo que vocês têm esse dizer aí que ou vem pelo amor ou vem pela dor. Não importa. Vem. E vem por quê? Porque aceita vir. Então, quando cada um de vocês aqui presentes, ou até aqueles que aqui não estão, infelizmente, mas que serão intuídos, tiverem dúvida sobre a mediunidade de vocês, pare, pense, respire, reflita. Reflita sobre a importância de ser um canal. E ser um canal para as limitações que vocês têm. Pode não ser fácil, mas é certamente possível. As dúvidas, por exemplo. Será que eu tô com... Será que a entidade está encostada ou não está? Será que o que eu tô dizendo é a entidade ou é o meu ego? Sim. Será que eu tô inventando? Será que isso é coisa da minha cabeça? Que é o mais comum, né, no começo. Essas dúvidas são normais, são comuns. O que realmente importa é o compromisso de cada um. Isso não passa pelas éticas ou pela ética ensinada nos livros ou ensinada pelos pais. Isso passa pelo sentimento do coração de cada um de vocês. Eu sou consciente. Ou inconsciente, ou sou inconsciente. Sou semi-consciente. Sou semi-inconsciente. Porra. Também a questão da teatralização da incorporação, né?
Porque tem muita gente que assim, mas não tá incorporado. Então, para receber o preto velho, Se você tem que olhar tá pro outro treino, e né? dizer aquele ali não tá incorporado, simplesmente porque ele não tá pulando, eu tô sendo injusto. Eu tô sendo injusto com a minha própria mediunidade. O senhor falou, né? A gente vem há tanto tempo criando determinados padrões que tudo que é novo, diferente, a gente começa a questionar se é verídico ou não. Exatamente. A verdade não está na consciência ou inconsciência. A verdade está na conexão. A conexão, sabe como ela é percebida, ela é sentida? Pelo coração. Dizem que o coração é inimigo da mente, a mente é inimiga do coração. Porque o coração ele sente, a mente determina. A mente determina mediante a situação específica que algum vive. A mente mente, o coração não mente. Aqui, o que eu quero deixar para finalizar é o seguinte. Quem acha que a incorporação inconsciente é a incorporação verdadeira, está se enganando. A incorporação, ela é como um gráfico, como uma montanha-russa, em relação à consciência ou à inconsciência. Depende da perspectiva. Sim. Cada um aqui que é médium vai saber que muitas vezes existe um conflito dentro de cada um de vocês, um conflito dentro de si mesmo. Que é aquele, será que o que eu estou dizendo é o meu ego? Será que o que eu estou dizendo é a entidade? Derrubem os paradigmas do que é incorporação. Não só em relação à entidade, mas em relação ao que é ser um canal, em relação ao que é ser um médium. Um médium é o quê? É um meio. Uma casa é o quê? É um meio.